Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje a gente tem o prazer de trazer novamente um advogado que já esteve aqui. Quando ele esteve aqui, ele era acadêmico de Direito, veio falar sobre o seu trabalho no COBRIC, que é um congresso de iniciação científica que aconteceu na Unisanta, e eu tive o prazer de conhecê-lo lá e trouxe esse menino para mostrar o trabalho dele aqui. E hoje, mais uma vez, ele volta, agora já advogado, trabalhando num ramo bastante contemporâneo do direito, que é compliance e os chamados contratos inteligentes. E é sobre isso que nós trazemos o meu querido amigo Marcelo Casagrande Filho, que está falando aqui pra gente da Praia Grande. Ele ameaçou não querer vir aqui porque não poderia estar em Santos agora à tarde, mas eu falei, não, hoje nós temos uma tecnologia que dá para entrevistar as pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, boa tarde, meu querido Marcelo, é um prazer muito grande tê-lo aqui de volta, sempre colaborando bastante, compartilhando conhecimento, sempre nas últimas novidades em relação ao direito brasileiro. Obrigado, Rosilma. Prazer conversar com você de novo. Fico muito feliz pelo convite novamente e que bom que deu tudo certo e que a gente já está nesse mundo digital em que não importam fronteiras, né? É sempre possível esse contato. Da última vez que eu vim, a gente conversou um pouco, né, ainda nesse quesito empresarial, sobre recuperação judicial e tudo mais, e hoje eu espero trazer para vocês, para você, Rosilma, e também para quem nos assiste, um pouco mais sobre os smart contracts, né, os contratos inteligentes, e falar um pouquinho também sobre compliance, né, que é um tema muito em voga hoje, tanto no mundo empresarial quanto no mundo jurídico. Marcelo, nós temos 2 blocos de programa, então eu queria que no primeiro bloco você falasse sobre especificamente a sua pesquisa, que foi a pesquisa de final de curso, né? O trabalho de conclusão de curso, que envolveu exatamente os smart contracts, não é isso? E no segundo bloco nós vamos falar sobre o seu trabalho atual, que é justamente o foco em compliance e essa história do foco na ESG, importante para a empresa, importante para o candidato a trabalhar naquela empresa. Então nós vamos dividir assim. O que são contratos inteligentes e como isso está sendo aplicado no direito no Brasil atualmente? Perfeitamente, vamos lá. Os contratos inteligentes, eles nada mais são que uma nova modalidade de contrato, né, que é apresentada hoje no cenário não só brasileiro, mas mundial. No Brasil, ele é um tema ainda pouco discutido. Por quê? Falta legislação, né, referente aos contratos inteligentes de uma maneira específica. Eles existem e são permitidos, na verdade, por conta da ausência de legislação, né? Os smart contracts, eles são uma maneira de realizar contratos ou negociações através do que a gente chama de blockchain, que é a cadeia de blocos, né, digitais, em que se usa, por exemplo, criptomoedas, né, como o Bitcoin, que é o mais famoso hoje, para que se realize negociações de uma maneira muito mais simples, rápida, né, menos onerosa, e que muitas vezes, e até na maioria das vezes, independe de terceiros para influenciar nessa contratação, nessa negociação. E me diga uma coisa, por que eles são chamados inteligentes e por que isso seria uma vantagem? Você disse que eles são mais rápidos, mas eles são construídos de uma forma que previna fraudes ou qual é a grande diferença entre esses contratos e os contratos que vinham sendo feitos até então? Excelente pergunta, né? Os contratos inteligentes, eles se diferem, pela publicidade deles. Na verdade, quando você cria um contrato inteligente, você vai além do mundo jurídico e é necessário, muitas vezes, um conhecimento tecnológico, né, para a elaboração desse contrato, através de uma literatura tecnológica, né? E aí você depende, muitas vezes, de um
de um departamento jurídico, de um departamento tecnológico para tratar sobre esse assunto. Os smart contracts, eles representam, na verdade, uma revolução. Por quê? Pela publicidade, vamos falar assim, você faz o upload desse contrato em uma rede pública, né, que a gente denomina de blockchain, e as partes que estão dentro desse contrato, elas podem alterar e também permitir alterações, né, de quem quer que elas queiram que figure nos polos desse contrato, para que haja uma melhor facilidade na execução desse contrato. O contrato inteligente, ele é mais inteligente, se a gente pode falar assim, porque ele é autoexecutável. A partir desse programa, desse contrato, você pode planejar a execução rotineira uma vez por semana, sem a necessidade de ficar verificando aquilo sempre, a todo momento. O Nick Szabo, que é o idealista dos contratos inteligentes, ele dá o exemplo da máquina de refrigerante, né, que é muito difundido tanto na literatura criada por ele, quanto para aqueles que estudam sobre esse tema, né? Numa máquina de refrigerante, não importa quem são as partes, você tem o produto e você tem o capital, né, ou alguma moeda de troca que pode ser utilizada dentro de um contrato inteligente. Você adquire esse produto através de um termo, né, digital, e em troca ela te dá, ela recebe o capital, né? E hoje ele confere muito mais proteção para aqueles que trabalham nesse sentido, justamente pela publicidade, né, por ser levado para uma rede, além de pública, compartilhada, né, descentralizada, que a gente chama, onde esse contrato ele é colocado para que qualquer alteração seja feita pelas partes através de tokens digitais e certificação digital. É um contrato interativo, é isso? É um contrato vivo. Então você não é um contrato, por exemplo, o contrato de papel que a gente faz, você faz o contrato, claro que ele permite aditivos, isso acontece, mas no caso desse contrato inteligente, você pode contratar e recontratar à medida em que ele vai sendo aplicado na realidade, é isso? As pessoas estão sempre interagindo e modificando as cláusulas conforme a necessidade das partes. E eu pergunto a você, isso não poderia gerar uma certa insegurança de rompimento de contrato ou mudança de alguma cláusula que não interessasse a ambos? Excelente pergunta, parabéns. Na verdade, essa autoexecução do contrato é o que garante já a segurança para todas as partes. Por quê? Quando uma cláusula é alterada, né, a título de exemplo, quando a gente vai fazer um contrato de compra e venda, vamos supor que a gente estipule nesse contrato de um imóvel uma alíquota, né, para que seja corrigido monetariamente ao longo da venda, ao longo das parcelas de alguma forma. Com o contrato inteligente, essa alíquota ela pode ser pré-determinada, né, fixa, ou colocada como variável de acordo com algum outro índice. Necessidade de você ter que fazer reajustes e reajustes rotineiros entre as partes, né, a notificação, houve uma mudança no índice, uma majoração, uma minoração, em que você precisa ficar alterando essas partes, essas cláusulas, né? Então as partes elas ficam muito mais seguras, porque estão cientes e porque o contrato ele não se executa se essa cláusula não estiver sendo atingida. Por exemplo, eu faço uma compra por R$1.000. Vamos dizer que em um determinado índice, né, o valor de R$1.000 ele é o suficiente para adquirir um determinado produto, né? Vamos supor que, passados 3 meses da elaboração desse contrato, esse índice ele é alterado, ele se altera automaticamente, né, de acordo com aquelas informações que foram inseridas na internet, né, na conexão, na blockchain, com esse contrato, e aqueles mesmos R$1.000 que antes conseguiriam comprar aquele produto, hoje eles já não conseguem. Então, na verdade, existe uma alteração desse contrato para que surja para o polo comprador, né, uma notificação falando esses R$1.000 não valem, existe uma alteração em que o crescimento desse capital permite a compra desse produto. Você está ciente, né, e dando ciência das partes, né, você pode continuar com esse contrato.
um contrato vivo, Marcelo. Ele acompanha Exato. a realidade. A pessoa faz o contrato, ele é publicizado através, como você bem falou, através do próprio sistema onde ele está acolhido, né, o sistema da internet, onde ele está acolhido, e aí ele permanece com o mesmo poder de aquisição, porque ele vai se adaptando à realidade. Então, é um contrato vivo, é um contrato interativo, tá? E a segurança que você disse que esse contrato tem maior do que o contrato tradicional, você diz isso exatamente por quê? Porque as pessoas que não conhecem muito tecnologia, então você disse que a parte jurídica, ela anda junto com a parte tecnológica, né? Hoje a gente vê muito, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas têm que ter um departamento voltado para essa área que envolve segurança de redes e envolve a própria lei, né? A aplicação da lei. E o corpo é jurídico e tecnológico, que é mais ou menos isso que você está querendo dizer. Que a tecnologia ela tem que andar junto com a parte jurídica. Então, sendo um contrato que ele modifica sempre, qual é, e você disse que é mais seguro, qual é a grande segurança aí? É a própria publicização desse contrato? É isso? Ele sendo público, as pessoas não podem fraudar porque está todo mundo de olho, é isso? Exato, exato. Um dos temas que mais assegura, garante a segurança para as partes é a publicidade desse contrato, né, nessa rede. Uma das redes mais famosas que é utilizada na elaboração dos contratos é a Ethereum, né, através da blockchain, através de criptomoedas, através do mundo cripto que hoje se fala, né? E além da publicidade desse contrato, é que as cláusulas elas têm de ser avisadas. Então, as partes que formulam esse contrato, que estão dentro desse contrato, elas têm ciência ao vivo, né? Como você falou, ele é quase interativo, porque você pode ver ele a todo momento, e a parte do TI, através dessa linguagem computacional, né, ela estipula, ainda é algo assim engatinhando, né? É um tema muito recente, algo que para daqui 5, 10, 15 anos talvez se torne mais comum, tenha uma expectativa de crescimento, porque justamente ele acompanha o crescimento digital, tanto do mundo jurídico quanto do mundo tecnológico mesmo. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, Marcelo, e no próximo bloco eu quero que você explique para o telespectador. Nós temos muitos jovens que estão procurando emprego e eles são cobrados em relação a compliance e ESG, que é realmente uma sigla que as empresas estão pondo na frente das contratações e que se torna cada vez mais importante na governança dessas empresas. Eu vou deixar essa pergunta no ar, vamos fazer um rápido intervalo. Quando o Marcelo voltar, ele vai responder para você, telespectador. Continue aí.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora é com você, Marcelo. Nós temos aí mais uns 11 minutinhos de segundo bloco para você explicar para a gente essa história de compliance, ESG, explica o que quer dizer essa sigla, porque tem muitos jovens que ficam meio apavorados. Como é que é essa história? Não basta se formar em advogado, não basta se formar em engenheiro, não basta se formar enfim, no meu curso superior, e agora eu tenho as habilidades, né, que chamamos soft skills, valem mais do que as hard skills, que são as competências e os diplomas. Como é que fica isso? Explica pra gente. Explico sim. Esse tema que está muito em voga, né, hoje, tanto no mundo jurídico quanto qualquer outro ponto, né, administrativo, econômico, financeiro. O compliance, ele é, na verdade, um compilado, né, de coisas. Como você falou sobre o ESG, né, o módulo ESG, ele significa Environment, Social e Governance, né, meio ambiente, social e governança. Cada um desses pilares, ele guia o compliance em diversas temáticas. Hoje a gente trata muito sobre o compliance trabalhista, o compliance de licenças, né? O compliance interno de uma empresa, normas, né? Governança. Quando a gente fala do módulo ESG, né, o environment, o meio ambiente, ele está muito conectado ao ambiente de trabalho, ou ao ambiente em que aquele trabalhador ou aquela pessoa se encontra, né? De que forma as pessoas que compõem aquela equipe ou compõem aquela empresa, elas podem adaptar o ambiente delas para que o trabalho renda mais, para que exista menos riscos, né? A gente fala hoje de mitigação de riscos, mitigação de problemas, tanto jurídicos quanto de saúde, né? Muitas vezes a gente precisa adaptar o meio ambiente no qual a gente trabalha ou no qual a gente está, para que se garanta uma melhor qualidade de vida, uma melhor compreensão sobre o assunto trabalhado. Ainda dentro desse ESG, o social, ele diz respeito ao ambiente externo. Como a sua empresa se posiciona para o mercado, como a sua empresa se posiciona para aqueles que não fazem parte dela. Né, de que formas você está ajudando a melhorar a sociedade ao seu redor, através desses termos de compliance. E a governança, ela gira muito em torno dessa questão de regulamento interno, organização trabalhista, né, quais as formas de mitigação de risco, como você pode melhorar a qualidade da sua empresa ou do trabalho, né, dos direitos do seu trabalhador, como você pode abraçar isso de uma maneira menos arriscada para a empresa, né, em termos de ajuizamento de ação e tudo mais, e como você pode garantir sempre a efetividade, né, o melhor comportamento do seu funcionário, o melhor comportamento da sua empresa para ela mesma, né. Normas anticorrupção, normas de governança, regularização interna, né, departamentos de TI. Muitas vezes as empresas trabalham com softwares, né, na área que eu trabalho, a licença de software e o compliance são muito importantes, porque muitas vezes a empresa ela não tem uma noção de que a irregularidade de um software ela vai contra as normas de compliance da empresa e muitas vezes da fabricante daquele software. Por que hoje a gente fala em governança se, como você explicou, isso é administração, não deixa de ser administrar, é uma gestão, vamos dizer assim. Isso é justamente para diferenciar a administração antiga, tradicional. A governança seria uma administração
mais próxima do cliente, mais próxima da sociedade e também mais preocupada em prevenir danos do que depois reparar quando os danos já estão feitos? Exato. A governança, ela é justamente isso, ela é exatamente isso, né? É você diminuir os riscos, né, os gastos de uma empresa com ajuizamento de ações ou com problemas internos, às vezes de logística, é tudo uma questão de administração. Antigamente nós tínhamos um modelo capitalista de extremo abuso, né? Você pressiona aquele empregado para ele sempre produzir mais, sempre ter mais, continuar crescendo a empresa, mas que você não recompensava ele de alguma forma, ou não adequava os métodos de uma forma que favorecesse tanto a empresa e tanto o empregado. Hoje esse cenário está mudando, né? O mundo trabalhista, ele está ainda, sim, lógico, principalmente em nosso país, ele tem um ar muito litigioso, né, muito contencioso, mas o compliance, a governança, ela serve justamente para isso, para adaptar, para orientar as empresas para uma melhor execução do seu trabalho, para que você aproxime o social da sua empresa, né, a sociedade da sua empresa, uma melhoria na sociedade e também uma melhoria para os seus funcionários, né, reduzindo custos, administrando melhor os capitais das empresas, de que forma que a empresa pode seguir, né, às vezes um litígio ele sai muito mais caro do que a resolução através de um regulamento interno que podia ter sido colocado na empresa há meses ou até há anos anteriormente ao ajuizamento de uma ação desse sentido. Inclusive também, pelo que você está falando, a empresa tradicional, Marcelo, que a gente conhece e que ainda, infelizmente, são a grande maioria das empresas, né? Mas eu noto agora as empresas, no que elas fazem seleção para contratar novos funcionários, né? E parece assim que também... Não digo no Brasil, que o Brasil sempre está um pouco mais atrasado, mas nos Estados Unidos, por exemplo, no Vale do Silício, os jovens especialistas em tecnologia, eles são muito disputados. Então são eles que dizem quais são as regras, porque se a empresa não seguir as regras, nesse sentido mais contemporâneo que você colocou, eles mudam de empresa, porque eles são muito disputados, né? Atualmente os Estados Unidos hoje tem muito mais oferta de emprego do que procura. Eu tenho acompanhado, enquanto aqui nós sofremos uma grande alta de desemprego, lá é o contrário, né? Principalmente na área de tecnologia. Então as empresas agora, para ter sempre o melhor pessoal, eles têm que se adaptar a essa nova realidade, que é uma empresa preocupada com o seu funcionário e que, quando ela se preocupa com o seu funcionário, além dela diminuir os custos de uma ação trabalhista, ela também aumenta a própria produtividade da sua empresa e do seu próprio funcionário, né? Quem costuma fazer esses jogos, esses jogos que tem na internet, todos eles, de um modo geral, americanos, nota que esses jogos sempre são movidos a prêmios, né? E você nota que isso é incorporado pela sociedade deles. É tudo movido a prêmio, né, Marcelo? Como você bem disse, incentivar o funcionário, para que ele não queira sair da empresa, para que ele sempre seja cada vez melhor, mais competente, que tenha as habilidades dele de convívio social cada vez mais desenvolvidas, muito treinamento e muita motivação. É mais ou menos isso, né? O que pretende essa nova governança? Exato, exatamente. Uma dos cenários que mais acontece no Brasil, né, e que vem crescendo bastante, é a adaptação dos bancos, né? Antigamente a gente via muitos funcionários de bancos falando que era uma pressão em relação a cobranças e tudo mais, né?
Mas o que acontece? Hoje você percebe uma mudança da realidade e da mentalidade dessas empresas para que eles, como você disse, bonifiquem o empregado, forneçam um melhor ambiente de trabalho, né? Hoje a realidade é de fuga das grandes metrópoles e o home office para se manter, né, como uma realidade, uma redução de custos da empresa e de que você também consegue garantir uma melhor qualidade de vida para o seu empregado, né? Uma outra coisa, como você bem disse, parece que no mercado de games isso é uma coisa muito frequente, né? Há alguns meses atrás nós tivemos notícias de uma empresa chamada Blizzard, né, que ela teve vários problemas em relação aos desenvolvedores de jogos porque eles não estavam sendo bem tratados pelo estúdio e isso causou uma comoção muito grande. E hoje a Blizzard ela foi adquirida pela Microsoft, né, e a Microsoft nós sabemos que eles têm um setor de compliance, um setor de governança extremamente forte, justamente para favorecer o melhor desenvolvimento pessoal daquele empregado, a melhor satisfação e também para garantir que esse empregado sempre seja motivado para executar um trabalho perfeito e não garantir para ele algum tipo de ambiente belicoso, algum ambiente rígido, para que ele possa executar esse trabalho de uma maneira muito mais simples e muito mais amigável. Marcelo, obrigada. Gostei muito, aprendi muito com você hoje, tá? Eu acho que é um tema muito importante e eu quero que você volte mais vezes, porque eu sei que você está trabalhando nessa área e poderia trazer sempre novidades, como é que está sendo o resultado, porque isso aí representa muito para um melhor ambiente de trabalho e também por uma maior produtividade para as próprias empresas. Volte sempre, muito obrigada pela sua participação, tá? E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora em 2 canais, os Jovens Pensadores, onde pomos todos os programas que passam aqui na TV Com Santos e na TV Com Brasil no mesmo sábado às 17 horas, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde nós discutimos as notícias por aí à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.